Olá, vamos falar sobre o nosso aplicativo de autoatendimento de pontos de venda, que é o CTC Menu. Com essa ferramenta, o próprio cliente pode fazer o seu pedido, seja na mesa, no bar, no restaurante, no bar da praia. Então, nós podemos criar QR Codes personalizados para cada mesa, cada gazebo, cada espreguiçadeira que tiver lá no hotel, ou mesmo a mesa do restaurante, ou mesmo o quarto dele, para ele fazer pedido de room service. As opções são inúmeras para a utilização desse QR Code. Então vamos ver como é que funciona esse processo. Primeira coisa, eu estou aqui compartilhando o meu celular. A gente vai ter aqui, ó, eu vou mostrar aqui um QR Code. Então o QR Code seria mais ou menos assim, tá? Então a logomarca do hotel, uma observação aqui sobre o QR Code, aqui a mesa que está nesse QR Code. Então, esse QR Code, ele, quando a gente cria um QR Code, a gente vincula ele à mesa e a um ponto de venda. Então, por exemplo, esse QR Code aqui, tá, se eu não me engano, está vinculado ao Bar da Praia. Então, sempre que eu ler isso aqui, esse QR Code estaria em uma posição lá no Bar da Praia. Ou uma mesa, ou uma espreguiçadeira, né? Ou, sei lá. Então, o que é que o cliente vai fazer? Primeira coisa, capturar esse QR Code. Então, na hora que ele captura o QR Code, o sistema abre no celular dele. Então, a gente está utilizando o celular do cliente para fazer a venda. Primeira coisa que ele vai ter que fazer é fazer o cadastro da senha dele, tá? Então, normalmente, a gente sugere que o recepcionista faça isso na hora do check-in. Então, na hora do check-in, a gente pode ter um QR Code lá na recepção só para fazer o cadastramento da senha. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai colocar aqui o número do apartamento dele e tem a opção cadastre-se. Então, ele vai aqui, ó, se cadastrar. Ele vai pedir o CPF dele, que é o CPF que foi colocado lá no check-in, ou o passaporte se for estrangeiro. Então, vou colocar um CPF aqui que a gente está usando só de teste. Então, apartamento 101, eu fiz o check-in com esse CPF aí. Normalmente o sistema não aceitaria esse CPF, mas nessa minha versão de teste aqui ele está aceitando. E aqui o cliente pode criar a senha dele. Então veja que o próprio cliente é que faz a criação da senha dele. Então não tem nenhuma interferência de recepcionista nem de ninguém. Então ele foi aqui, criou a senha dele. Ele pede aqui para repetir a senha. A senha pode ter até 10 números, que ele pode escolher. E aí eu clico aqui em cadastrar. Uma vez feito isso, ele dá a mensagem de senha cadastrada e a partir desse momento, o celular do cliente já é um cartão de crédito para ele consumir no hotel. Então, por exemplo, pode vir aqui, ó, vai colocar o apartamento dele e a senha que ele acabou de cadastrar. Nesse caso, eu configurei o QR Code para permitir ver a conta do hotel. Isso vai depender muito se o hotel quer ou não que apareça essa opção para o cliente. É uma facilidade, porque o cliente pode ficar consultando a conta dele, mas aí tem hotéis que preferem que não apareça isso aí, tá? Essa é a configuração. Se eu clicar aqui em conta do hotel, ó, ele vai mostrar exatamente qual é o consumo desse cliente até agora. Então tem os dados dele aí, ele tem uma comanda do Bar da Praia de R$ 30,90, que foi uma Coca-Cola e um misto quente. Ele pode consultar a conta dele a qualquer momento. Ele pode vir aqui, ó, em cardápio. Então, uma vez que ele tá clicando no cardápio, o sistema está lá consultando o ponto de venda a qual aquele QR Code está vinculado. Ele abriu o cardápio. Então aqui, ó, ele mostra para a gente os grupos dos produtos. Isso está exatamente de acordo com o que está cadastrado lá no cardápio daquele ponto de venda. No caso aqui é o Bar da Praia. Então, eu posso ter cardápios específicos para cada ponto de venda. Então, se eu criar um cardápio para o room service, por exemplo, quando ele capturar o QR Code lá no quarto, no PDV room service, vai sair um cardápio específico de room service, talvez bem mais restrito do que um cardápio do restaurante. Se eu estiver na praia, eu posso criar um cardápio específico para a praia, onde vão sair os produtos disponíveis para ser vendido na praia. E aí o cliente vai escolher aqui, por exemplo, eu escolher um prato aqui à la carte. Se a gente olhar, ó, a gente tem a possibilidade de colocar fotografia dos produtos, ajuda a vender. Então, eu vou pegar, por exemplo, clicar aqui no arroz de polvo. Então, ele bota aqui, ele bota a descrição do prato, né? 180 gramas de arroz branco, todos os detalhes do prato. O cliente tem a possibilidade aqui de escrever uma observação. Vamos botar aqui, por exemplo, sem sal. É só um exemplo. E aí eu clico em adicionar o carrinho. Ou seja, isso é como se estivesse fazendo uma compra, né, no marketplace, que não deixa de ser. Então ele monta aqui o arroz de polvo, eu vou pedir um refrigerante também, então eu vou aqui em adicionar item, eu vou pegar aqui, por exemplo, refrigerantes. Então tem aqui, ó,
água e café, eu tenho água de coco, então eu tenho diversos produtos. Os produtos que a gente colocar foto, aparece a foto do produto. Os que não tiver foto, ele aparece esse símbolozinho aí. O ideal é sempre ter a foto, porque eu acho que é uma forma de você incentivar o cliente a comprar. Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui uma Coca Zero e eu vou pedir ela com gelo e limão, por exemplo. Gelo e limão. Adicionei ao carrinho. Eu vou pedir também uma sobremesa. Eu posso adicionar um outro item. Eu vou aqui em sobremesa. Aí eu vou aqui, por exemplo, em pudim de leite. E aí eu posso pedir uma observação inusitada aqui, diferente. Por exemplo, trazer 2 colheres. Então, além de poder fazer alteração no pedido dele, tipo com gelo, sem gelo, com sal, sem sal, eu posso fazer, é um meio do usuário lá, do cliente que está lá na ponta, se comunicar com quem vai atender ele. Então, posso adicionar aqui o carrinho. Uma vez feito isso, ele vai vir aqui em fechar pedido. E aí o importante, ele agora vai tentar imprimir o pedido nas impressoras, tá? Então, por exemplo, as bebidas vão para a impressora do bar, as comidas vão para a impressora do restaurante, e aí dependendo da configuração do hotel, a gente vai configurar para ele imprimir os pedidos, né, no local correto. Então, por exemplo, se eu estou pedindo no restaurante, eu consigo imprimir os alimentos na cozinha do restaurante e as bebidas no bar do restaurante. Se eu estou vendendo no bar da praia, eu consigo imprimir na cozinha do bar da praia e no bar do bar da praia, tá? Então, assim, tudo é perfeitamente configurável. Se o sistema não conseguir imprimir, ele dá uma mensagem de erro para o cliente dizendo, ó, infelizmente seu pedido não foi efetuado porque deu algum problema, por favor procure um garçom. Então não tem perigo dele fazer um pedido, achar que o pedido vai chegar e não vai chegar, porque a gente só libera o pedido para o cliente se a gente conseguir imprimir esse pedido lá nos pontos de produção. Então, vou aqui confirmar. Não sei se deu para ver o barulho, mas ele já imprimiu aqui o pedido na minha impressora. E aí ele está informando que o pedido está preparado com cuidado e que será entregue no local que você solicitou. Então, obviamente, se o cliente está sentado na mesa 3, o garçom vai levar o pedido lá na mesa 3, porque lá na impressãozinha está dizendo onde é que o cliente está. Ok? Como é que isso vai aparecer aqui no Xenius para o cliente? Então, ele vai ver aqui, ó, se eu for aqui em Hack, tá? E pegar aqui o extrato do apartamento 1, olha aqui, o pedido que eu acabei de fazer, ó. Uma Coca-Cola zero, e ainda aparecem as observações aqui, ó. Um gelo e limão, um arroz de polvo sem sal e um pudim de leite trazer 2 colheres. Então, em tempo real, antes mesmo do cliente receber o pedido dele, já está na conta dele. Evita alguém esquecer de lançar, alguma coisa desse tipo. O que que eu sempre digo, né? Na hora que você tem um QR Code na mesa, um garçom consegue atender uma mesa de cada vez. Eu posso ter com QR Code 10 mesas, 15 mesas pedindo ao mesmo tempo. Então, aí com a eficiência grande e com a segurança que isso vai ser impresso lá na cozinha ou nos bares e também que vai ser lançado na conta do cliente, tá? Então não tem aquela opção de não ser lançado. Então basicamente seria isso que eu queria falar sobre o QR Code. E aí qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que a gente pode tirar outras dúvidas, tá? Muito obrigado.